João 20, 21, versículos 21 e 22. Jesus havia ressuscitado, os seus discípulos estavam ainda sobre o choque, sobre o impacto da sua morte. Mas então algumas mulheres haviam dito que ele ressuscitara. Mas acreditar nisso era uma outra história. O coração deles estava fechado, incrédulo. Então Jesus se manifesta a eles. E outra vez, então o Senhor aqui, diante deles, lhes diz o seguinte: e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Então eu quero te dar uma informação muito importante nesta manhã. Você que já tomou uma decisão ao lado de Cristo, você que quer tomar uma decisão ao lado de Cristo, e você está em uma missão. Você foi inserido, você que tomou uma decisão ao lado de Cristo, você já foi inserido em uma missão. Eu quero realmente ser um verdadeiro cristão. Então se prepare, porque na hora que você se converter, você vai receber uma missão muito importante. A missão mais importante que lhe será confiada. Olha só. Essa missão foi, em primeiro lugar, confiada a Jesus. Ele disse: assim como o Pai me enviou. Ele foi enviado pelo Pai para cumprir essa missão. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele principiou esta missão aqui. E agora ele transfere esta missão aos seus discípulos. Então, se você é um discípulo de Jesus, saiba disso. E se você quer se tornar um discípulo de Jesus, vai entendendo o mistério. O Senhor te entregou uma missão. Agora, é importante saber o seguinte: será que de fato você está cumprindo a missão? Porque uma coisa é você receber a ordem, a outra coisa é você cumpri-la. Uma coisa é você ser chamado, outra coisa é você responder ao chamado. Porque tem muita gente, querido, que vive dentro de nossas igrejas, que professam a fé, que são crentes, mas que ainda não entenderam o propósito e a grandeza do chamamento de Deus para a sua vida, da vocação de Deus para a sua vida, e a importância daquilo que nos tem sido confiado. O que é uma missão? É uma tarefa a ser feita por alguém ou algumas pessoas, né, a mando de outra. É um encargo, é uma incumbência, são coisas, né, que a gente sabe, que eu não preciso te falar, porque são conceitos que você domina. Mas eu vou te falar sobre algumas coisas acerca da missão de Cristo. Isso eu quero que você preste atenção. Eu quero que a primeira coisa que você coloque no seu coração e na sua mente é que a missão não é um chamado para poucos. A missão é uma ordem de Cristo para todos nós. É muito interessante, nós lemos isso, que Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também o envio a vocês. É muito interessante que muitas pessoas confundem as coisas e acham que o cumprimento de uma missão, e nós vamos falar sobre a abrangência da missão logo mais, para você não pensar que a missão é só quando você sai daqui e vai lá para a África pregar o Evangelho, ou quando você sai daqui e vai para outra região pregar o Evangelho, porque a missão não é só isso. A missão começa em nossa casa. Jesus disse: começa a missão em Jerusalém. Qual é a tua Jerusalém? Começa a missão na tua casa, na vida dos teus filhos, teu esposo, da tua esposa, dos teus pais. Comunica as verdades de Cristo a partir daí. Mas muitas pessoas acham que a missão começa quando ela sente uma energia, uma força que vem do céu.
uma eletricidade que percorre o seu corpo, ou uma voz angelical, como de muitas águas, dizendo a ela: Jesus te chamou. Você não vai ouvir isso, porque Ele já escreveu aqui na sua palavra, já está registrado, e você está recebendo hoje essa vocação. Há uma famosa frase de Sophia Miller, que diz o seguinte: eu não tive um chamado, li uma ordem e obedeci. Esta missionária é uma missionária que se dedicou ao evangelismo das tribos indígenas da Amazônia. O que ela está querendo dizer com isso? Eu não preciso de um chamado especial, quando eu sou alguém que compreende a vontade de Deus e aquilo que está ordenado da parte de Deus ao meu respeito. Jesus disse: eu confio a vocês aquilo que o Pai confiou a mim. Eu estou transferindo esta missão à minha igreja. E muitas pessoas estão assim fechadas em si mesmas. E ao ser questionada sobre o seu chamado, ela explicou que não depende de um chamado, que não é a questão de um chamado, mas que depende de obediência. É uma questão de você reconhecer que Ele te chamou para este propósito, e que nós precisamos servir a Deus neste propósito. E como é importante a gente discernir isso, queridos. Então não coloque diante de você uma desculpa de você um dia não ter sentido algo diferente ou especial que traga uma comissão a você, porque você já é uma pessoa comissionada por Jesus, você já é uma pessoa chamada por Jesus para fazer a diferença onde quer que você esteja, para propagar este evangelho. Eu tenho limitações, pastor, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu quero dizer que o Senhor vai operar através da sua vida, basta você se colocar à disposição dEle. Um segundo ponto, antes da gente passar para essas questões que eu já antecipei aqui, eu quero dizer para você que nós somos chamados para seguir a visão de Deus acerca dos homens. Toda missão é precedida por uma visão. E Deus teve uma visão, Deus tem uma visão, não no sentido de Deus teve, que foi mostrado por alguém, porque tudo é gerado nele, mas Ele tem uma visão e compartilha essa visão conosco acerca desta humanidade. Às vezes nós estamos vendo essas vidas perdidas aí fora e a gente fica pensando: por que Deus não intervém nisso? Por que Deus não põe um ponto final nisso? Por que Deus não, finaliza toda essa iniquidade que está aí? Mas esse é o desejo dele. A visão de Deus é de uma multidão lavada e remida no sangue de Jesus, que diante do Cordeiro proclama uma adoração a Ele. Olha o que está escrito aqui em Apocalipse 7, versículos de 9 a 10. Apocalipse 7, de 9 a 10, diz o seguinte, está projetado aí, ou projeta aí para a gente, tá aí. Apocalipse 7, de 9 a 10. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com forte voz, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação, aleluias. Essa é a visão que Deus tem para este mundo. Não é de um mundo que vai ser lançado nas trevas exteriores, não é de um mundo que vai se perder e que vai ser lançado no fogo do inferno. Infelizmente a dureza do coração de muitos os levarão para este local, mas a visão que Deus tem, o que Deus quer, o propósito de Deus é que haja salvação para as pessoas, e um dia isso irá se cumprir, porque tudo o que Deus projeta se cumpre. Talvez não na vida de todos, é claro, mas talvez você pense: eu ajudarei a realização
desta visão através de uma missão que Deus me deu. E algumas dessas pessoas que ali estarão um dia, elas glorificarão a Deus e terão a oportunidade de te dar um abraço, porque quem sabe não vai ser você que vai conduzi-las ao propósito de Deus, à vontade de Deus. E quando você chegar lá, você vai poder olhar para aqueles e dizer assim: ó, Deus me usou para ganhar aquela vida, para levar aquele para Jesus, para conduzir aquele aos pés do Senhor. Aquela vida estava destruída, mas Deus me usou, e Ele está aqui hoje. Aquele estava lá na sua cadeia de vícios, e preso pelos pecados, mas Deus me usou. Meu marido era um homem perdido, mas Deus me usou. Minha esposa era uma mulher que não queria saber de nada com Deus, mas Deus me usou. E ali eu pude falar do amor de Cristo, e ela foi impactada com aquilo. Olha que coisa maravilhosa. Meus filhos cresceram e Deus me usou, e eu os conduzi no caminho do Senhor. Filhos poderão dizer: olha meu pai ali adorando ao Senhor, Deus usou a minha vida para influenciar a vida dele. Olha meu irmão ali, foi Deus que me usou para ganhá-lo. Olha o meu amigo, aquele foi meu vizinho um dia, e foi eu quem o evangelizei, eu quem estava ali pregando a palavra do Senhor. Isso se cumprirá nesse dia. Deus tem a visão, mas nos deu a missão de pregar o seu evangelho, de anunciar suas boas obras. Desenvolver esta visão se tornou a missão de todos nós, igreja de Cristo. Estamos aqui para este propósito. Por que você acha que você, ao se converter, não é arrebatado como Elias numa carruagem de fogo e sobe aos céus? Seria muito melhor para todos nós. Como disse o apóstolo Paulo, é incomparavelmente melhor partir é estar com Cristo, estar com o Senhor. Mas ele disse: por causa de vocês há uma missão. Eu estou aqui, ficarei aqui. Você está aqui porque você tem uma missão da parte do Senhor a ser cumprida. Este é o motivo. Não existe outro motivo. Não existe outro porquê, não há lógica nenhuma em Deus permitir que estejamos aqui. Se somos agora seus filhos, se somos agora propriedade do Senhor, se somos agora seu povo, se Deus deseja estar conosco, porque isso Ele diz na sua palavra. Se é o desejo dEle, que sejamos para sempre com Ele, como disse Jesus acerca de nós. O porquê que nós estamos aqui então? Para o cumprimento da sua missão. Esse é o motivo. Então você não está aqui para se dar bem na vida. Você não está aqui porque você quer gozar deste mundo. Oh, que mundo maravilhoso. Você não está aqui por causa disso. Você não está aqui para receber chave de vitórias. Todas essas coisas serão consequências de seu relacionamento com Deus, porque Deus é um Deus abençoador. Mas eu quero dizer para você, entenda isso, que você está aqui por causa da missão de Jesus, porque Ele te confiou isso. Agora, uma outra verdade é que muitos falham em relação à missão. Quando nós olhamos a missão que foi dada ao povo de Israel, olha para isso, o quanto eles falharam nessa missão. Isso não quer dizer que eles perderam a eleição através da aliança que Deus fez com Abraão, porque é uma promessa. Mas o quanto? Quando eles saem do Egito, eles tinham a missão da conquista da terra prometida, e eles falharam as portas da terra prometida. Tantas outras gerações de judeus falharam em revelar a face do Senhor a este mundo, vivendo na prática de pecados, os quais Deus abominava, e não revelavam a santidade de Deus, mas a iniquidade dos povos pagãos, que viviam ao seu redor, e que um dia possuíram a terra, que Deus deu a eles, e despojou aqueles que ali estavam, porque por muitas vezes advertidos, nunca deram ouvidos ao que Deus tinha a dizer. Mas e hoje é diferente? Muitas vezes nós falhamos com nossas famílias, irmãos, porque o nosso projeto de vida tem sido nossa prioridade. O nosso projeto, as nossas vontades têm sido nossa prioridade.
Sabe uma ordem, algo que é dito da parte de Jesus, e que nós temos uma dificuldade imensa em cumprir, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus é a sua justiça. É uma das coisas que nós mais pecamos no cumprimento. É esta ordem de Cristo. É ter como prioridade as coisas do reino de Deus. E eu tenho absoluta certeza que a maioria de nós aqui não tem isso como prioridade. Basta você ver a dedicação da sua vida para o que é. O que enche a tua mente e o que perturba você. Isso determina o que é a tua prioridade, ou as coisas que são a tua prioridade. Está aí, muito fácil de você ver. E porque não temos a nossa missão como uma prioridade na nossa vida, não nos dedicamos a ela como deveríamos nos dedicar, nós estamos falhando com nossas famílias. Nós estamos falhando com os nossos amigos, estamos falhando com os nossos vizinhos, com os nossos colegas, estamos falhando com a nossa sociedade, estamos falhando com a nossa geração, estamos falhando em influenciá-los, em pregar o evangelho a eles, em levar a libertação aos cativos, em pôr em liberdade os algemados, como diz as Escrituras. Não é isso que está escrito lá em Isaías 61? Aquilo que Jesus fez tem que ser reproduzido como padrão através de nós. Nós estamos falhando nesta missão de levar restauração aos lugares assolados, às vidas destruídas, de libertar aquele que está possesso, de curar o que está enfermo. Nós estamos falhando em nossa missão de levar esperança ao desesperançado, de levar a palavra de paz ao coração do aflito, de levantar o que está caído, porque não temos tido a missão como uma prioridade. Mas nós precisamos entender, queridos, que nossa missão é o nosso maior legado. Estou trabalhando aqui para deixar um legado aos meus filhos. Amém, faça isso. Deixe uma herança maravilhosa para os seus filhos. Isso é muito bom. Mas lembre-se de que toda essa riqueza não vai comprar a passagem dele para o céu. Não vai. Não adianta. Jesus disse acerca de um homem que falava da sua prosperidade, ele disse: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma, e o que você tem para quem será? Dinheiro não compra passagem para o céu, status não compra passagem para o céu, influência não compra passagem para o céu, cultura não compra passagem para o céu. A única coisa que pode nos levar à presença do Pai é aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Os nossos filhos precisam se converter, os nossos parentes precisam se converter. É o maior legado que nós podemos deixar para todos, é a influência que teremos em suas vidas através da proclamação e da vivência do Evangelho através de nós. É viver este Evangelho de forma tão intensa que se veja Cristo em nós, que se perceba Deus na nossa vida, por nossas palavras, por nossas atitudes, pela forma como vivemos em nossos relacionamentos, relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais, que expresse a presença de Deus no meio de nós, na comunidade do Senhor. Isso faz toda a diferença para nós. Você entende isso? Esse é o maior legado que você pode deixar para os seus filhos e para toda essa geração. E aí sim, as outras coisas virão a reboque. E eu não estou aqui dizendo a você que você não trabalhe para que você possa abençoar
as gerações futuras que virão a partir de você. Não se trata disso, se trata de prioridade. Qual é a tua prioridade? Se a tua prioridade é Cristo, se esse é o tesouro maior que você reconhece, então você vai trabalhar por isso. Essa é a transferência de riqueza maior que você vai poder fazer para seus filhos, para os seus, para gerações futuras. Esse tesouro maravilhoso chamado Jesus. Esse tesouro tem muito valor. Tinha uma musiquinha que a gente cantava, né? Antigamente. Jário cantava isso há mais de 50 anos, não, Jário? Eu tenho um tesouro, não, 50 é exagero, uns 40. Pequenininho assim, ó. Já cantava aí, ó. Não, Jarão? Eu tenho um tesouro, eu tenho sim, tenho um tesouro dentro de mim. Maravilha, mas é uma grande verdade. E uma outra coisa que eu quero que você saiba é que outras pessoas dependem do sucesso dessa missão. Outras pessoas dependem de nós, irmãos. Se nós nos calarmos, quem proclamará a mensagem do Senhor? O que nos diz o texto de Romanos 10? Olha o que é que Romanos 10 está falando para nós aí, ó. O apóstolo Paulo, né? Está falando para nós. Abra sua Bíblia em Romanos 10, para que você confira o texto comigo. Ele está dizendo aqui, a partir do versículo de número 5, que Moisés descreve a justiça pela perspectiva da lei, dizendo o seguinte: aquele que observar os seus preceitos por ele viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo de lá, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra de fé que pregamos. E aí ele vai falando: se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, mas uma vez que o mesmo é o Senhor de todos e rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas então ele diz: como porém invocarão aquele que não conheceram? E como conhecerão aquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. A primeira coisa que eu destaco aqui é que o céu celebra quando você faz a obra. Ele está dizendo: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas obras. Há um louvor a essa atitude. Mas então ele está dizendo um recado claro: como que você pode esperar salvação na sua casa? Como que você pode esperar salvação entre seus amigos? Como que você pode esperar salvação nessa sociedade se você não prega o Evangelho? Se você não anuncia as boas novas? Como eles ouvirão? E como, se não ouvirem, podem crer? E como, se não ouvirem, se não crerem, vão confessar a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos anunciar a obra de Jesus Cristo. Esta é a esperança para este povo. A voz da igreja é a esperança para o Brasil, é a esperança para o mundo. Não porque nós somos melhores do que ninguém, é porque a nós nos foi confiada esta missão de pregarmos o Evangelho. Qual missão os anjos janelaram? Em recebê-la. Mas Deus disse: não, espera aí, turma, tem gente que vai cumprir essa missão. Olha aqui, ó.
Olha para quem está do teu lado aí e diz: olha, essa história é com você, viu? Essa história é com você. Deus está falando contigo nesta manhã. Deus está chamando você para viver uma vida impactante, para ser um cristão contagiante, para ser um cristão que impacte vidas aí fora. Não tem aquela vidinha, sabe, só meu Deus, hoje eu não estou legal, isso e aquilo, não. Você tem que viver acima destas coisas, porque problema você vai ter o tempo todo aqui nessa terra. Jesus disse: nesse mundo você vai ter aflição, mas Ele não disse: abaixa a tua cabeça, fica chorando, murmurando, fica aí falando, eita meu Deus, ô azar, ô dia, ô noite. É assim? Não, Ele disse: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo apesar dos problemas. Tenha bom ânimo apesar das tentações. Tenha bom ânimo apesar, às vezes, até dos escorregões. Levanta, tem bom ânimo. É disso que nós precisamos nos alimentar, queridos, para que nós não nos tornemos pessoas, sabe, igrejas deprimidas. Ai meu Deus, coitado de nós, o mundo está tão feio, tão horrível. Fecha aquelas portas, tranca tudo, para que o mundo não entre pelas portas adentro. Isso é obra de Satanás. Nós temos que ir lá, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Nós precisamos anunciar este evangelho, proclamar essas maravilhas, e Deus nos capacitou para isso. Você lembra de quando nós lemos no início, o que foi que Ele fez? Ele sopra sobre nós o Espírito, sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Isso é maravilhoso, queridos, porque isso traz uma mensagem muito forte para nós. Nós somos capacitados. Imagine se Ele dissesse: vão lá e façam a obra, mas não entregasse a Ele as ferramentas. Mas quando Ele ali sopra o Espírito na vida deles, esse poder vem sobre eles. Eles são alcançados ali por um revestimento de poder do Espírito Santo para cumprirem a obra do Senhor, para fazerem a obra de Deus. Depois o Espírito desceu em Pentecostes, encheu a todos. Foi uma revolução dentro daquela congregação, né? Porque eles estavam ali morrendo de medo dos judeus, sabe, mesmo Jesus tendo manifestado a eles, mas eles estavam ali fechados no cenáculo, 120, só de bracinho cruzados. Mas quando o Espírito veio sobre eles, eles não puderam se conter naquele ambiente, e eles saíram a proclamar a palavra do Senhor, e a manifestar os dons que estavam na vida deles. Eles receberam novas línguas, estavam glorificando a Deus, e as pessoas ouviam em seus próprios idiomas, estavam impactados, e diziam: o que está acontecendo? Que fenômeno é esse? O que está acontecendo? Haviam muitos judeus de outras nacionalidades que vieram à festa, estavam impactados com aquele acontecimento. Alguns pensaram: será que eles estão embriagados? Pedro se levanta e diz: não é nada disso, eu vou explicar o que é. É o cumprimento da promessa de Deus: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É isso que está acontecendo, é isso que aconteceu naquela manhã em Jerusalém, e é isso que está determinando os atos da igreja a partir de então. E Deus está nos chamando e dizendo: eu preparei vocês, eu capacitei vocês. Você não é alguém, você é alguém a ser melhorado, mas já há poder espiritual, autoridade espiritual na sua vida para você fazer a diferença aí fora. Ei, pastor, eu não sou uma pessoa de tanto conhecimento. Você vai aprender mais, mas agora trabalha com o que você tem, o que você sabe de Cristo. Eu sei que Ele salva, porque Ele salvou a minha vida. Conte isso às pessoas. O que você sabe de Cristo? Eu sei que Ele liberta. Conte isso às pessoas. Eu sei que Ele cura. Conte isso às pessoas. Eu sei que Ele nos ama. Conte isso às pessoas. Conte a elas o que você tem aprendido de Cristo. Conte a elas o que você tem visto Cristo fazer. Ai, Cristo mudou a vida do meu esposo. Conte às pessoas. Cristo mudou a minha família. Conte às pessoas. Jesus encontra um endemoniado, possesso de uma legião. Sua força era tão grande que não havia correntes que o segurasse. Ele estava nu, no meio do sepulcro. Era um espanto para toda a sociedade. Alguém que ninguém queria ter por perto. E Jesus vai ter com aquela pessoa.
E ele foi àquele local para se encontrar com aquele possesso, expulsa os demônios, liberta aquele homem, e aquele homem então deseja ir com Jesus, quando Jesus retorna. E Jesus diz a ele o quê? Não, você vai fazer a missão, mas não precisa estar aqui. Nesse grupo, eu vou dizer para você o que você vai fazer. Você vai voltar para a sua casa e anunciar aos seus o que Deus fez na tua vida. Fala isso. Aí eu vou entrar agora no seminário, tomar umas aulas. Eu vou me encher aqui de teologia. Faça isso. Mas não é isso que vai ser o sucesso da tua missão. Esqueça. Viva o Evangelho. Pregue o que o Senhor tem feito na sua vida. E isso vai falar ao coração das pessoas. Elas vão se identificar com isso. Se Deus libertou você, se Deus demonstrou amor na sua vida, as pessoas vão dizer: farão isso comigo também. Ele fará isso na minha vida. Ele me abençoará também. Ele vai me libertar também. Ele vai fazer isso na minha vida também. Como disse o cego, uma coisa eu sei. Ali estavam os estudiosos, né? Os homens da lei. Olha, como é que pode? Esse homem não é de Deus, curou no sábado, não curou no sábado, e o cego está lá só olhando aquela baboseira ali de religiosos, né? O sábado não pode curar. Essas coisas que não tem fundamento. O vento sopra onde quer, Jesus faz a obra do jeito que quer. E ali eles não entendiam isso e perguntaram ao cego. O cego disse: olha, eu só sei uma coisa. Eu era cego, mas agora eu vejo. Acabou. É o resumo de tudo. Agora você quer dizer que ele não é de Deus? Eu sei que eu era cego e que hoje os meus olhos se abriram. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos parar por aqui, vamos que a gente tem a ceia para realizar, viu? E ninguém quer ficar aqui até, né, além do horário. Então, queridos, vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração, para a gente fechar esse tempo, depois vamos fazer nosso ofertório e vamos partir para a celebração de nossa ceia nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa um pouquinho esses olhos teus aí, porque eu quero que o Senhor dote os teus olhos agora de uma visão espiritual, para que quando você os abra, isso é só simbólico, obviamente, nós não estamos falando de uma coisa do ponto de vista natural, apenas espiritual e apenas simbólica. Feche os teus olhos, para que quando você os abra, a visão de Deus, que é a visão de multidões glorificando ao Cordeiro, lavadas e remidas na eternidade com o Senhor, se cumpra através da sua vida também. Você vai levar alguns a esta multidão, você vai conduzir alguns a esta multidão, você vai ser um instrumento de Deus para levar vidas a esta multidão. E eu quero que os teus olhos agora sejam tocados, os olhos da tua alma, simbolicamente. Quando você abrir os teus olhos físicos, que os teus olhos espirituais se abram a essa realidade. Como a missionária que declarou: eu não precisei de um chamado, eu apenas entendi que havia uma ordem. Como um pai me enviou, eu envio a vocês. É disso que nós precisamos, de nos submetermos à vontade do Senhor, deixarmos de tantos questionamentos e de tantas desculpas que damos para não fazer aquilo que nos fora mandado fazer. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, e o mundo espera por isso. O apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, diz que o mundo, toda a criação, geme conjuntamente esperando a manifestação dos filhos de Deus. É importante, queridos, que nós estejamos nos levantando. Isso tem um propósito, né? Tem
um porquê maior, mas isso cabe perfeitamente nisso. Há pessoas que estão esperando esta manifestação, nós assumirmos essa identidade de filhos de Deus e propagarmos a mensagem dos céus a esta terra dos viventes. Precisamos fazer a obra do Senhor enquanto há tempo, porque virão dias em que ninguém a poderá fazer. Você não vai poder fazer a obra de Deus quando você estiver na glória. Você não vai poder fazer mais a obra de Deus depois que a igreja for arrebatada. Este é o tempo do teu labor. Esse é o tempo da tua missão. E fora do tempo de Deus não há tempo para se fazer mais nada. Ou nós entramos no tempo de Deus, ou não vamos achar um tempo para fazer o que Deus tem para nós. É tempo de nós vivermos esta missão intensamente. A tua família espera por isso. As pessoas aí fora dependem disso. Viver Cristo de todas as formas, na palavra, no agir, no pensar, nas relações, de todas as formas, e revelá-lo a este mundo perdido. Você é a luz do Senhor nesta terra. Você é o sal do céu neste mundo que vai se apodrecendo. Só você aqui. Jesus conta conosco, irmãos. Conosco. Em nome de Jesus, que os teus olhos e os olhos de toda a igreja, os olhos espirituais sejam abertos e que vejamos os campos que estão prontos. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são os ceifeiros. Poucos são os ceifeiros. Mas nessa manhã, o número dos ceifeiros vai aumentar, porque Deus está trazendo você para essa linha de frente. Em nome de Jesus, abre os teus olhos e receba a visão de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, seja um instrumento de Deus, não deixe o diabo frustrar os planos que Deus tem para você, em nome de Jesus, amém? Olha aí, olha para quem está do teu lado e fala com ele: Deus conta contigo, Deus conta com você, amém? Então olha aí, segura firme aí, porque é contigo essa história. Deus te abençoe, irmãos.